Olá! Essa é a live Converse com a Ana. E quem é a Ana? A Ana é a participante do projeto 3 em 1. Ela está aqui todas as manhãs, às 7 da manhã, desde a meditação Esperança em Tempos Incertos. E a Ana, ela começou a fazer comigo o projeto Vamos Acelerar, fazendo perguntas para mim, no lugar, né, da audiência, de você que está aí do outro lado. E aconteceu que a gente viu que ela estava realmente sentindo os efeitos do processo de participação, né? Então a gente abriu um novo espaço para Ana, né? O Vamos Acelerar, eu estou fazendo agora com o Cristiano, e aqui a gente vai conversar mais profundamente sobre o processo individual mesmo dela, porque o processo dela pode ser o processo seu também. Então vamos lá, vou chamar a Ana aqui. Oi, Oi, Dani. tudo E bom? aí? Tudo, e você? Tudo bem? Você e o mundo da fantasia aí atrás? Eu e o meu mundo da fantasia, exatamente. Tudo bom? Tudo jóia. Bom, Ana, então a gente vai fazer um bate-papo. Nesse bate-papo, você pode me fazer perguntas, eu posso fazer perguntas para você, né? E a Certo. gente vai compreender os processos que acontecem quando a gente começa a entrar em ação, né? De verdade, assim. Eu tenho acompanhado você. Você tem feito as tarefas, na verdade, você já fazia as tarefas antes de ter tarefa, porque quando eu fazia as meditações, né, nas meditações eu não pedia para ninguém fazer nada depois, mas você tinha essa proatividade, né, de trazer o seu caderno para as meditações, de anotar e de fazer cartazes para você lembrar das frases que mais lhe tocavam, né, colocar na parede. E isso traz um efeito muito prático, assim, para a gente trazer aquilo que a gente sente e se conecta na meditação para o dia a dia, não ficar só lá naquele momento, né? E aí, quando a gente começou o projeto 3 em 1, você foi adiante e você foi fazendo as tarefas. E eu sei que fazer essas tarefas pode parecer simples, mas não é tão fácil, porque apesar de ser só completar frases, mas a gente abre uma porta que às vezes há muito tempo estava fechada, que é a porta do nosso sistema emocional. A gente sente nossas emoções todos os dias, mas nem sempre a gente olha para elas, nem sempre a gente toma consciência delas, né? E quando a gente abre essa porta, muitas vezes é como uma caixa de Pandora, sai coisas de lá que a gente nem imaginava. E muitas pessoas fecham essa porta imediatamente porque não se sentem preparadas para sentir o processamento que se inicia, né? E você corajosamente não só abriu essa porta, como você está. É a palavra coragem, mas é a palavra disponibilidade também. Você está se abrindo para essa disponibilidade, estando disponível para você mesma, né? Então, me conta um pouquinho o que é que você está sentindo, se faz sentido isso que eu falei até agora. Total, Dani. Então, é como se fosse uma disposição, né? Estou disposta a sentir essas emoções, né? Como você, completando aí o que você estava falando. Realmente, às vezes não é confortável, né? Às vezes as emoções são, vamos dizer assim, provocadas. Inclusive, eu achei incrível como a gente fez aquela meditação da alegria, como você consegue provocar uma emoção positiva, né, em você. Mas emoções negativas também lhe abordam e, assim, do nada, você que estava ok com o seu dia, com as suas atividades, acaba, vamos dizer assim, sendo arrebatada por aquela coisa negativa. E saber lidar com isso também é um aprendizado. A gente não, do mesmo jeito que a gente não aprende a desejar, que a gente estava conversando no começo, né, desse projeto 3 em 1, às vezes a gente não aprende a controlar as emoções. Às vezes a gente não sabe nem que emoção é. Eu lembro quando comecei a fazer uma terapia com uma pessoa maravilhosa e tinha a bioenergética ligada, nessa coisa do corpo e tal. Ela perguntava o que é que eu estava sentindo e eu não sabia nem dizer qual era o sentimento que eu tinha. Assim, eu não sabia a diferença de raiva para, sabe, para outra coisa. Você às vezes não tem muita percepção disso.
e realmente tem que ter coragem para poder se aprofundar, né? E aí, o que eu estou sentindo, assim, com o Projeto 3 em 1, que realmente já foi muito interessante ter vindo da meditação, né? Porque já criou, assim, já tinha aquele hábito, né? De você estar naquele horário ali praticando aquilo. É que são muitas tarefas, e essas tarefas, elas, embora pareçam simples, e realmente é importante que a gente encare com simplicidade, porque se ficar, né, teorizando, não bota na prática, elas mexem com muitas emoções, realmente. E aí, nossa, é um exercício, né, assim, de... Mas eu me sinto fortalecida, eu tenho me sentido fortalecida. Tem alguns exercícios que eu ainda não consegui fazer, que eu então olho para eles assim, eu vou fazendo, né, às vezes eu faço um, aí no dia faço um no anterior que ficou pendente, porque realmente eu fico pensando naquilo, eu fico processando aquilo para ver o que é que eu vou, de fato, assim, ancorar, entendeu? Aterrar, digamos assim, no meu caderno. A princípio eu dou duas dicas, né? A dica número um, eu sei que a gente está habituado a usar essa linguagem de positivo e negativo, de bom ou ruim, né? De bem e de mal. Só que quanto mais a gente usa esse tipo de linguagem dicotômica, mais a gente dificulta o processo. Por quê? Porque a gente não. É natural, assim, da gente, dos mecanismos que a gente tem, a gente não querer se sentir associado a nada que é ruim, nada que é mal e nada que é negativo. Então, a gente vai ter uma tendência a gerar dentro da gente uma aversão àquilo ali. E a gente se distancia, né? Mas eu acredito que se a gente se abrir para que, sim, tudo isso faz parte da gente, luz e sombra, bem e mal, é bom ou ruim, negativo e positivo, a gente é formado por tudo isso numa integralidade, aí a gente pode usar outras palavras. Por exemplo, emoções empoderadoras e emoções desempoderadoras, né? Eu gosto também de chamar emoções realizadoras. Então a gente sabe que se a gente tem autoconfiança, coragem, energia, vitalidade, alegria, elas vão acelerar as nossas realizações, né? Enquanto que a gente Uhum. sabe que uma tristeza, uma raiva, uma depressão, uma preguiça, elas vão atrasar as nossas realizações, né? E se a gente lida com isso dessa forma, a gente pode até entender que a gente está tendo uma emoção que puxa o freio de mão, né? Que desempodera. E tá tudo bem com isso. É só uma questão da gente ter consciência disso e a gente se tornar cada vez mais, como eu costumo dizer, a rainha ou o rei do nosso próprio reino, do nosso reino emocional, né? E a gente vai aos poucos sabendo é, manusear mesmo, dominar e vai ficando mais confortável com isso. Uma vez, um amigo meu, ele contou uma história de uma explosão que ele teve, né, com a irmã. E aí ele contou que ela disse assim, nossa, não parece você, não foi você agora. E ele disse assim, pois é, não fui eu saí de mim. Então, quando a gente tem um descontrole, a gente diz que surtou, a gente diz que não é a gente, só que é a gente. Tudo que a gente está sendo, né, é como eu falo, a diferença entre ser e estar. Não pensar que você é aquilo, mas você está aquilo de verdade naquele momento, né? Aquela emoção Uhum. estava ali. Se ela veio à tona é porque ela existe. E se ela existe, vamos também incluí-la, sem excluir nada, né? Vamos honrá-la, vamos ver que tudo que acontece no nosso corpo precisava acontecer aquilo ali. Às vezes porque a gente abafou durante muito tempo, né? Fingindo que a gente precisa ser sempre aquela pessoa muito agradável para todo mundo. E assumir esse nosso lado. Quanto mais a gente assume ele, quanto mais a gente traz para a luz e não deixa esse lado nosso na sombra, mais a gente vai usar o poder que a nossa sombra tem. Mais a gente vai utilizar essa energia, vai ficar disponível para a gente. Não vai ficar trancafiado lá numa caixa de Pandora. Faz sentido? Entendi. Então, essa coisa, e assim, exatamente, quando você tem uma reação dessa, é, falando um pouco até da aula de ontem, né, do projeto de ontem, que é sobre a inteligência emocional, eu tinha até
observado que sim, a gente pode ser acometido por uma raiva, por uma coisa ruim e tal, ou por uma emoção não realizadora, vamos dizer assim. Mas é aceitar e assim, o quanto, assim, é aquela questão assim do tempo. Quanto tempo você fica naquilo, entendeu? Porque quando você se recupera mais rápido, é porque você está com a consciência mais focada nisso, né? Então, essa é a grande sacada, é o tempo de recuperação. Na verdade, Adorei, para mim, é o tempo adorei. da recuperação. É assim, dizer assim, cara, fui acometido aqui, mas o que é que eu posso fazer para respirar, pensar, centrar e usar aquela mesma energia que veio, como você falou, da sombra, para resolver a questão. Porque se houve algum descompasso, é porque precisa de solução, né? Quando é trazido isso, eu gosto sempre de relembrar o seguinte. Já viu aquela frase que diz assim, aceita que passa mais rápido, né? Que dói menos. Sempre chora, né? Não é que a gente chora, mas é Eu a- sei. Então, mas vamos lá, vamos pro conceito, assim. Aceitação não é a mesma coisa do que ficar parado lá naquela coisa, do que afundar ali naquele buraco, né? A aceitação não é a mesma coisa do que não fazer nada para mudar o que se apresenta no momento presente. Então, para isso, eu gosto sempre de contar aquela história da pessoa que caiu dentro da areia movediça, né? Então, a pessoa que caiu na areia movediça e não aceitou o momento presente, porque se ele já estava dentro da areia movediça, quer dizer que era o momento presente. Não era uma coisa futura que ele podia evitar, era uma coisa que estava presente. O que está presente não tem como ser mudado. Então, a gente aceita. Então, se a gente não aceita, então vamos supor, caiu na areia movediça, não aceitou. Aí começa a ter aquela turbulência de se debater, se debater, se debater, e aí afunda mais rápido e morre. Pronto. Em contrapartida, a pessoa que aceitou caiu na areia movediça e pensou: caí na areia movediça. Então, o que é que eu posso fazer para mudar a situação? Não mudar o presente, que já está ali, mas mudar o futuro. Será que eu vou morrer? Eu ainda não morri. O que é que vai acontecer comigo? Então, ali, esse que caiu e aceitou, ele parou, não se debateu, respirou e pensou: o que é que tem aqui de solução? Aí ele olhou para cima e viu que tinha árvores. Lembrou que ele tinha um cinto na cintura. Devagar, sem se mexer muito, ele tirou o cinto, jogou para cima, com algumas tentativas conseguiu alcançar um galho. Puxou, conseguiu segurar no galho e aos poucos ele foi subindo, subindo e saiu da areia movediça. Então, essa tranquilidade emocional, ela é necessária para que ele tivesse algum pensamento capaz de enxergar uma solução que estava logo ali em cima da cabeça dele, associada com outra solução que estava na cintura dele, para poder sair dali. Mas sem essa tranquilidade de respirar e de ficar quietinho, ele teria feito como o primeiro que caiu e se debateu e morreu mais rápido. Então, aceitar tem a ver com aceitar o presente, mas isso não quer dizer ficar ali, tipo, vou ficar aqui de braço cruzado nessa areia movediça e vou morrer aqui. Não, tem tudo a ver com isso que você está acontecendo. Então, tem a ver com duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é assim, ou você aceita e fica ali na merda, vamos dizer assim, na areia movediça, ou você não aceita. Não é ou, é e, né? Vamos E tirar ainda tem a terceira alternativa, que é se debater, parar, né? Tipo assim, eita, tô me debatendo, porque às vezes a pessoa precisa se debater para se chocar, sabe? Consigo mesmo. Dizer, ai meu Deus, como eu tô reagindo a isso? E aí para e ainda dá tempo de ir um pouquinho mais fundo, mas dá para sair, entendeu? Porque isso total, acontece também. total. O que eu tô querendo trazer, principalmente o ponto central do que eu tô querendo trazer é que a aceitação não é igual à resignação, que às vezes a gente A confunde. resistência, né? A resistência, né? De você ficar. Resignação quer dizer você não fazer nada, é você entregar os pontos, é você tipo assim, joguei a toalha, não faço mais nada.
é do jeito que é mesmo, eu não quero saber mais de nada. Isso é se resignar, é entregar, assim, é não assumir nenhuma responsabilidade e dizer, não posso fazer nada para mudar a situação, né? E a aceitação não é isso, que às vezes quando a gente diz assim, vamos aceitar, às vezes isso é entendido como resignação, mas não, a aceitação quer dizer aceitar o que já está presente, que já é uma verdade, o que você já está vivendo, e ao mesmo tempo que se aceita, fazer sim algo para mudar, né? E como você está dizendo, sair rápido daquilo, aceitar que a gente entra nessas situações, mas que a gente não precisa, justamente como você disse, ficar nelas. A gente pode sim ir desenvolvendo a habilidade de sair dessas situações mais rápido, né? Total. Inclusive, eu anotei aqui, né, um pouco antes da gente entrar, eu estava imaginando assim, o quanto o que ou o quanto do projeto que tem, do conteúdo do projeto 3 em 1 é, que contribui nesse sentido, né, de você se sentir mais forte e tal. E aí eu vejo que desde o começo a gente está aprendendo a desejar, né? Ou a escolher os nossos desejos, assim, não que a gente não saiba desejar, às vezes a gente tem muitos e precisa saber melhor escolher esse desejo. E o quanto isso tem a ver com o autoconhecimento, né? Porque todos os exercícios são centrados, assim, as atividades são centradas no autoconhecimento. Porque é de onde você vai extrair essa essência desse desejo, né? E uma coisa interessante é que a gente se entender como estamos todos em casa, né? A gente estava comentando isso também outro dia, estamos todos em casa, né? Mas o corpo é a nossa casa, a nossa mente é a nossa casa, é onde a gente está. Muitas situações, assim, você só tem a você mesmo para contar. Você só tem você para tomar um rumo, para criar uma alternativa, né? E isso é muito. O autoconhecimento é muito importante nessa hora, né? E aí eu me lembrei daquela história da resultante, né? Que às vezes não é o resultado do desejo que a gente está buscando, que a gente vai alcançar ou não, ou o que é. Mas é a coisa do processo e de você se tornar essa resultante que tem o poder de, de trocar de rumo, né? Ou de mudar o caminho, se for o caso, entendeu? Ou então até de reagir mesmo a algumas coisas, porque eu fico imaginando assim, também pode ser uma pergunta para tu, quando a gente está realizando, ou como a gente está buscando realizar um desejo, como discernir a hora de ou trocar o desejo, ou fazer uma outra atividade que vai relacionar, quer dizer, mudar de ideia da atividade que você está fazendo para a realização daquele desejo. Então, deixa eu falar um pouco sobre isso que você perguntou, né? Uhum. Eu quero contar, assim, eu quero contar uma história de uma pessoa, né, que aconteceu, aliás, tem duas pessoas que aconteceram de mudar, né, o resultado final, digamos assim, do seu desejo, né? E antes eu quero lembrar de duas coisas. A primeira é aquela frase clássica que diz assim, que o importante não é o destino, mas sim a jornada, né? A gente fala essa frase, mas a gente só, para a gente entender isso mesmo, sentindo, experienciando, só percorrendo a jornada para a gente ver o que realmente significa. É importante ter o destino. Ele é fundamental para a jornada acontecer. Mas o que a gente vai ganhar mesmo é a jornada, como você viu, né? A resultante, né? A gente se transforma no processo. E lembrar também que para cada desejo consciente existe um desejo inconsciente associado a ele. E esse desejo inconsciente, ele é o verdadeiro, né? O desejo consciente, ele é como se fosse a capa. Tipo assim, a capa do livro, o título da manchete. Mas o conteúdo, né? Do livro, do perfume, é o que é, de verdade, o que a gente quer realizar, né? Então, voltando para essa pergunta sua, teve um caso de uma pessoa que eu costumo contar às vezes, que ela escreveu a afirmação, a frase de afirmação do desejo dela. Ela queria que o marido e as filhas
ajudassem mais nas tarefas domésticas, tá? E depois de todo o processo, no final, ela deu o seguinte depoimento: eu queria isso, eu não consegui isso. Mas o que é que eu consegui? Eu consegui que o meu marido e minhas filhas ajudassem a pagar, né, uma funcionária para vir fazer atividades domésticas. Então, no fundo, qual era o desejo inconsciente dela, o desejo verdadeiro? Ela queria se sentir aliviada. Ela estava se sentindo sobrecarregada, que só ficava para ela todas as tarefas domésticas. Só que não tem como a gente desejar uma coisa para os outros fazerem, né? Então, ela conseguiu, através do treino que ela recebeu de influência e persuasão, ela conseguiu conversar de um jeito que ela ganhou o apoio do marido e para as filhas, não para eles fazerem atividade doméstica, mas para ver a importância de pagar uma pessoa para vir fazer atividade, né? Então, é um resultado que não é igual ao que ela escreveu no caderno dela, mas no desejo inconsciente, que é o sentimento de alívio, o sentimento de resolver aquele incômodo dela, esse sim foi atingido, né? É que nem um outro caso também de uma pessoa que ela queria montar uma clínica para médicos. E o desejo dela mudou, só que mudou bem no começo, não quando ela começou a realizar, assim. Logo que a gente fez o descascar de cebolas, ela transformou esse desejo em o desejo de montar um ateliê. Por quê? Porque o que fazia os olhos delas brilhar e o coração dela cantar era arte, né? Ela é uma arte educadora, uma arte terapeuta. Então ela se sentiu muito mais preenchida pelo desejo de ver um espaço cheio de profissionais do movimento da arte e educação do que ver um lugar cheio de médicos, sendo que ela iria fazer aquilo só pelo dinheiro, mas aquilo não tinha nenhum significado mais enraizado na essência dela, né? E isso fez com que ela se tornasse uma empreendedora muito mais enraizada, assim, consciente do que ela quer. Então, esses são alguns exemplos de mudança de resultado final, mas que não é uma mudança no desejo mais profundo. Faz sentido? Total. Às vezes você não vai mudar o desejo, você vai mudar talvez alguma atividade, alguma ação que você precisa fazer para alcançar aquele desejo, né? É, eu, desde que eu comecei a descascar a cebola, eu já tinha comentado que eu tinha um desejo que eu tinha riscado, né? E esse desejo, desde aquele dia que foi o primeiro ou o segundo, né? Que eu acho que foi a primeira tarefa, eu ainda, todo dia eu penso, que desejo é esse mesmo, sabe? O que é que de fato qual é essa essência que eu estou buscando, né? E aí eu fico pensando, se você muda o desejo, como a gente tem que criar um prazo, uma métrica, né? Ter um dado para você aferir, para saber se você conseguiu desejar ou alcançar aquele resultado ou não, aquele desejo. Tipo assim, como é que você vai dizer que, eita, cumpri, né? E aí eu estava imaginando quais métricas ou outras métricas que vão servir para eu garantir que eu vou aceitar trocar esse desejo, mas trocar também as métricas e os resultados, porque senão fica muito solto, né? E às vezes, assim, a essência é um pouco mais solta, por exemplo. Vou dar o exemplo desse desejo, certo? Eu gostaria de inspirar outras pessoas a cuidar do lixo. É o trabalho que eu faço na Lixique, da reutilização, né? Fazer a luz da importância da reciclagem, da redução com o consumo consciente. E aí eu gostaria, esse era um desejo, né? E essa minha inspiração tinha lá o número de pessoas que eu queria impactar e tal. Depois eu observei que essa realização estava focado que quem ia entregar esse resultado eram outras pessoas. Aí eu falei, cara, eu não vou poder controlar isso. Esse desejo, tipo assim, está começando errado. Então eu vi que eu não podia trabalhar para que o resultado não fosse dado por mim, fosse dado pelos outros, ou pelos outros, né? Por tantos outros. E aí eu disse, não, eu vou mudar esse desejo. E aí eu digo, não, como é que eu posso mudar? Eu posso olhar o outro lado da moeda, que é aquela coisa assim, aí eu posso focar na entrega que eu vou fazer para conseguir esse resultado, né?
E aí, na hora que eu foco na entrega, que aí o meu desejo vai ser entregar esses conteúdos, vai ser compartilhar a minha vida e o que eu estou fazendo para melhorar essa questão na minha vida e tal, que métricas usar, tá entendendo? Para poder seguir, ou porque aí já muda a referência, é outra variável, né? Uma coisa é impactar X pessoas, outra coisa é eu tenho que fazer meia dúzia de coisas diferentes aqui para atingir aquele resultado, aí criar métricas para cada um desses, entendeu? Eu sei que isso se torna em cada um desejo diferente. Aí todo dia eu penso nisso, assim, ainda não está aterrado não, ainda está faltando colocar, mas assim, é bem interessante isso, né? Eu acho que você está dando um passo na frente, porque assim, dentro do projeto 3 em 1, até agora, a gente não falou sobre criar métricas, né? Não, total, é por isso que eu tô tranquila. Eu penso, mas eu ainda não escrevi, porque a atividade ainda não chegou, né? Tipo assim. E é interessante isso, porque em tudo que a gente vai fazer, a gente tem uma tendência realmente a pensar lá na frente e deixar para trás algumas coisas do agora, né? Por exemplo, lá no grupo do Érico Rocha, né? Ele faz o desenho de uma casinha, assim, né? Você que é engenheira, ele coloca assim umas quatro, como é que fala? A fundação da casa, né? Fundação. Uhum. Ele coloca quatro tracinhos assim no desenho, que significa as quatro fundações que estão embaixo da terra, né? Que a gente tem que colocar primeiro. Aí depois a gente vai fazer as paredes e depois o telhado. Então ele diz muito que muitas das pessoas ficam muito preocupadas com o telhado, falando do telhado, mas não colocou ainda nenhuma coisa na fundação e não construiu as paredes ainda. Então ele sempre diz assim, ó, tudo que você falou até agora é telhado. Vamos primeiro, quando você mostrar para mim que você construiu as suas quatro fundações, que você construiu as paredes, aí você vem conversar comigo sobre o telhado. Mas enquanto você não fizer isso, eu não vou conversar com você sobre isso. Eu vou continuar dizendo para você fazer a sua fundação. Porque se você for olhar para as paredes e para o telhado agora e colocar tanta energia sua nisso, chances são de que você até constrói uma casa, mas ela vai cair. Ele usa muito a analogia da casa dos três porquinhos, né? Ah, já ouvi ele falar sobre isso, né? Que a fragilidade de cada uma, né? Você construir você constrói, mas você constrói uma de palha, uma de madeira e ela vai cair daqui a um tempo. Então, essa visão, assim, é interessante, porque é uma visão a longo prazo. Quando você constrói uma casa com uma fundação mais firme, uma casa de tijolo, você está, sim, olhando a longo prazo, porque você quer que ela seja firme, forte e durável, mas, ao mesmo tempo, não é um olhar para frente no sentido de fazer o que vem depois antes, né? É no sentido de o que acelera as nossas realizações é quanto melhor tá essa fundação mesmo, e não sair correndo. Outra analogia que ele trouxe outro dia que eu adorei, que é sair correndo com um motor forte, sendo que todos os pneus estão furados. Então, não acelera, né? Se você olhar só para o motor. Antes, vamos ver se os pneus estão bons, né? Se o carro está bem construído. Então, essa coisa de primeiro preparar o carro para depois correr. Porque aí a gente nem vai sentir que está correndo quando o carro estiver todo certinho, né? A gente vai se sentir leve e confortável com isso. Faz sentido? Muito bom, Dani. É que às vezes a gente é ansioso mesmo, né? Fica querendo pensar em algo assim, já num passo a passo. Acho que essa aula que você vai dar na quinta-feira vai ser muito assim, vai elucidar muita coisa com relação ao programa, né? Porque aí a gente vai conseguir entender mais como vai funcionar. Mas assim, eu tô adorando, né? Hoje a gente tá no dia 17, não é isso? Isso. Dia 17, 17 dias de atividade já foi bastante coisa. Já deu aqui para dar uma clareada boa. Vamos entrar aí com animação nesse negócio. Eu estou muito grata por você estar fazendo isso, assim, tá me ajudando muito e eu sinto que todo dia tem um somatóriozinho de coisa boa, assim, sabe? Que vai contribuindo na construção desses desejos. Eu estou bem empenhada em
garantir aí esses desejos, porque a gente realmente todo ano quer fazer milhares de coisas e não consegue fazer nada, né? Quando você olha no fim do ano, eu não fazia isso não, eu fiz isso há pouco tempo, eu faço isso. Ah, quais são os, né? O que é que você quer para o ano que vem e tal? Eu comecei a fazer isso há pouco tempo e eu disse, cara, isso aqui é muito ruim, a pessoa chega no fim do ano e não conseguiu fazer quase nada, por quê, né? E aí talvez focar em menos coisa pode ser a grande sacada, né? É isso que você trouxe de que cada dia um pouquinho, né? Essa coisa de que a frequência ela é mais importante do que a intensidade, né? A intensidade, às vezes a gente pode se dedicar, colocar toda a nossa energia num período e achar que aquilo vai fazer efeito constante. Só que não. Menos, se a gente fizer menos, mas fizer com frequência, aquilo, uau, a gente nem imagina o poder que isso tem. E parabéns, Ana, por E você fica estar aí. leve, né? E fica leve. Dá para fazer, é algo que dá para fazer, né? Não é nada impossível. E parabéns por você ter virado essa chave aí, por você estar realmente todos os dias às 7 da manhã. Você conseguiu criar esse hábito, né? Isso é muito legal. Uhum. Muito bom mesmo. Então tá bom, Ana. Então, grata pela nossa conversa de hoje. Semana que Uhum. vem tem mais. E qualquer dúvida, tem alguma dúvida? Não, eu tô tranquila, assim, até agora. Maravilha. Qualquer dúvida, estamos aí. Tá E joia. amanhã vai ser a nossa masterclass, né? Às 7h07, a gente vai estar lá. E aí depois a gente pode conversar de novo sobre a experiência, o que é que você achou. Muito bom. Faremos. Tchauzinho, Ana. Obrigada. Beijo. Bom, gente, então é isso daí. Todos os dias, às 7h07 da manhã, nós temos lives diárias aqui no canal do Instagram, que é o projeto 3 em 1. Realize 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Mas, Dani, o que é isso? É um curso? Tem uma sequência? A Ana falou do dia 17, eu teria que estar desde o dia 1? Não, não tem que estar desde o dia 1, não é uma sequência, não é um curso. O projeto 3 em 1, ele é como se fossem pílulas, como você viu a Ana dizendo, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Isso vai formando um hábito novo. Então, são pílulas, né, que todos os dias a gente vai sentindo o efeito dessas pílulas na nossa vida, tá? E se você quiser assistir o episódio de hoje do Projeto 3 em 1, que no final teve uma meditação, você pode também ir aqui na outra live que eu fiz às 7 da manhã e participar do projeto. Grata pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau!